Muito bem, gente, boa noite a todos e a todas, tá? Nós estamos dando início à nova aula, né, do curso de formação, tá? Do nosso programa de pós-graduação em letras, né, mestrado. E a gente conta hoje com 2 professores da linha 2, né, que é o de Discurso e Linguagens, que é a professora doutora Mônica da Silva Cruz, que é professora da linha 2, professora que vem trabalhando há algum tempo com análise do discurso, sobretudo análise do discurso de linha francesa, aí de Michel Foucault. Hoje ela vai falar um pouco sobre essa pesquisa, como é que funciona, como é que uma pessoa que pretende mergulhar na pesquisa e ingressar no mestrado, como é que faz o projeto, como é que escolhe um tema, um objeto de estudo e tudo mais. Então, a professora Mônica é professora do Departamento de Letras, trabalha com semântica, trabalha com análise do discurso e vem desenvolvendo as suas pesquisas dentro dessa área de análise do discurso, tá? Então, Mônica da Silva Cruz, seja muito bem-vinda, a sala é sua, e a gente faz da seguinte maneira, tá bom? Ela tem aí 45, 50 minutos para fazer a sua apresentação e tal. Depois a gente passa a palavra para o professor Marcelo Nicomedes, que também é da linha 2, trabalha com linguagens e discurso, e ao final a gente abre, tá, para os debates, tá? Então, Mônica, a sala é sua. Obrigado. Boa noite, professor Dino, muito obrigada pela apresentação generosa. Boa noite a todos que nos acompanham, aos alunos, aos monitores, ao professor Marcelo Nicomedes, que vai fazer a dobradinha aqui comigo nesta noite. Pessoal, então, vamos falar hoje sobre os elementos textuais, né, do projeto de pesquisa. Esse curso de formação começou na prática, né, na semana passada, com os professores Rafael Quevedo e o professor Alex, que eu vi na programação, né, eles deram ali uma geral sobre como desenvolver pesquisas na área de linguagem, especificamente literatura e linguística, né, e aí vocês tiveram um panorama bem amplo do que é fazer pesquisa em linguagem na nossa área de letras, né, e dentro do programa de pós-graduação em letras. E aí, hoje, a incumbência que nos deram, para mim e para o Marcelo, foi falar especificamente do projeto de pesquisa e de alguns elementos, né, dos elementos principais do projeto de pesquisa, e a gente também vai dar algumas sugestões para vocês que estão para além, né, do projeto de pesquisa. Então, a ideia é fazer com que, ao longo das nossas falas, a gente também dê sugestão de como vocês devem proceder em algumas situações, tipo na leitura de edital, como que isso pode ajudar vocês a estruturarem o projeto de pesquisa de vocês, né? E aí eu vou tentar aqui espelhar o meu material. Eu fiz uns slides, só que eu acho que eu não vou conseguir espelhar. Aí eu queria a ajuda dos monitores para eu espelhar esse... Não estou conseguindo, eu nunca consegui... Ok, Laís. Como é que eu faço? Eu mando para o teu e-mail, Laís? Põe, então, o e-mail aqui rapidinho para eu te passar. Só um minuto, tá, pessoal? Teu microfone está desligado. Professora, seu microfone está desativado. A senhora pode estar mandando para o meu e-mail, viu?
Eu coloquei no chat. Ah, tá. Eu desativei. Laís.silva, eu estava pedindo que vocês digitassem aqui, mas eu vou conseguir passar aqui direto. Só um minuto. Um minutinho. Pronto, passei, Laís. Prontinho. Então, eu fiz os slides, separei, né, qual vai ser o passo a passo da minha conversa com vocês hoje, e aí, quando ela espelhar, vai ficar mais didático, né, para a gente conversando. Mas a ideia é, então, a gente falar sobre os elementos textuais do projeto de pesquisa, né? A gente sabe que um projeto de pesquisa, ele tem elementos pré-textuais, como folha de rosto, sumário, que mais pode ter listas de tabelas, siglas, mas não vai ser o caso, né, a não ser a folha de rosto, que deve ter no de vocês, mas porque geralmente o edital de letras daqui do PG Letras pede uma estrutura mais enxuta, né? Depois eu vou passar para vocês, se eu tiver tempo, passar para vocês uns requisitos que costuma ter nos editais. Isso é importante para vocês saberem, né, como que vocês devem seguir também o passo a passo do roteiro que o edital do PG Letras geralmente coloca, né, pede ali. Isso facilita muito a confecção do projeto. Então, eu vou pedir para a Laís, que vai passar os slides. Acho que sim, né? Laís, gente, então deixa eu me apresentar. Eu sou a professora doutora Mônica da Silva Cruz, do Departamento de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Letras, da linha 2, que juntamente com o professor Marcelo Nicomedes, né, vamos apresentar aí o tema de hoje, que são os elementos textuais do projeto de pesquisa. Pode passar, Laís, por favor. O próximo slide. Laís, eu acho que tu tens que clicar em habilitar a edição ou ativar. Pronto. Então, a gente vai discutir, né, basicamente, esses pontos aqui que eu tracei, que eu estou chamando de sumário, mas é mais um roteiro para vocês terem noção do que vai ser, sobre o que nós vamos conversar. Então, a gente vai conversar um pouco, né, sobre esse documento que a gente chama de projeto de pesquisa, né, que é um texto, é uma proposta de trabalho que vocês vão ter que formular para entrar no programa de pós-graduação, e geralmente a maioria dos programas de pós-graduação aqui no Brasil a grande maioria pede um anteprojeto, ou o que a gente chama de projeto de pesquisa, é também um anteprojeto, na medida em que a gente entende que esse projeto ele pode ser modelado, né? Ele pode ser redimensionado à medida em que o aluno passa no programa e aí, conversando com o orientador, vai fazendo alguns ajustes. Então, é sobre esse documento, que é uma espécie de cartão de visita de vocês para os futuros orientadores de vocês no programa, que é sobre isso, então, que a gente vai falar. Nós vamos falar, em linhas gerais, né, sobre os elementos que estruturam um projeto de pesquisa. Não está passando, Laís?
Só fica a tela inteira para mim. Laís, eu acho que tu pensa em fazer na outra... É um bug do Meet. Às vezes a gente Eu vou tentar aqui de uma outra forma. Fecha, abre de novo, que às vezes ele resolve. Tá bom, eu vou rapidinho. Enquanto ela tenta, eu vou falando, né? Eu vou falando aqui sobre o meu material. Então, pessoal, então, o segundo momento, a gente vai falar, né, dos elementos textuais, e aí a gente vai entrelaçando essa minha fala meio teórica, né, com umas questões mais práticas para a gente ir refletindo junto. Eu acho que eu comecei umas 7h16, mas aí Dino vai me dar um tempinho, né, Dino, que os slides deram aí um probleminha. E aí pode ser que eu precise de mais uns 5 minutinhos. Até às 8. Então, vamos falar, né, desses aspectos da estrutura de modo geral, mas hoje aqui nós vamos falar dos elementos textuais, que é a parte central, vamos dizer assim, metaforicamente, é o miolo do projeto de pesquisa. E aí pode passar, Laís, por favor? Então, eu fiz aqui um esquemazinho, né, só para dar uma didatizada nessa parte aqui que estou falando. Os elementos pré-textuais de um projeto de pesquisa incluem a folha de rosto, às vezes listas de ilustração, algumas tabelas, siglas, né, sumário, e aí tem outros modelos que pedem também, tipo identificação identificação com endereço, essas coisas do proponente, que é a pessoa que está ali fazendo, no caso, vocês, né? Os elementos textuais, que é a parte que nos toca hoje à noite, né? Vamos falar sobre tema, justificativa, problema, objetivos, hipótese. Hoje nós não vamos falar sobre referencial teórico, mas vamos falar sobre metodologia. E o cronograma também, acho que a gente não incluíram esse tópico no nosso documento, né, Marcelo? Mas o Marcelo depois pode falar que, em linhas gerais, a gente faz um cronogramazinho, né, depois ali. Aliás, antes das referências, a gente faz um cronograma, quando há espaço para isso. Mas vocês vão ver, depois, se eu tiver um tempinho de sobra, eu vou passar para vocês o roteiro que o edital do PG Letras pede. Acho que o cronograma, não sei se entra, depois a gente pode ver. Mas o cronograma é um calendário das ações que vão ser desenvolvidas ao longo de 24 meses, né? E aí, os elementos pós-textuais, que são, geralmente não, obrigatoriamente as referências, e às vezes entram os anexos, os apêndices, né? Então, um projeto mais, digamos assim, com maior consistência, e aí, quando vocês entrarem, né, quando vocês estiverem no PG Letras, quando vocês redimensionarem esse anteprojeto de vocês necessariamente vão, né, fazer um projeto com os tópicos, né, mais necessários. Quem tiver tabela para colocar, pode colocar. Nesse primeiro momento, esses elementos aqui, como lista de ilustrações, tabelas, não são obrigatórios. A gente vai ver isso no roteiro. E aí, cada programa de pós-graduação, geralmente pede um roteiro muito específico. O nosso, eu dei uma olhada que não tem pedido, né? Pode ser que esse ano mude, mas até agora não houve uma obrigatoriedade sobre esses elementos pré-textuais aqui, a não ser a folha de rosto. Pode passar, Laís, por favor. Perguntas ao final, né? Então, para a elaboração de um projeto de pesquisa, são necessários, primeiro, estudos, né, preliminares, exploratórios sobre dados da realidade que se almeja investigar, sobre outros estudos que foram feitos a respeito daquilo que se quer investigar, pesquisas que já foram realizadas envolvendo o assunto que nós pretendemos pesquisar, né? Geralmente,
o projeto de pesquisa, né, a pesquisa nasce de uma inquietação nossa, de uma observação das leituras que nós fazemos, no caso aqui, nosso, das leituras que nós fazemos ao longo da graduação, e aí, né, essas leituras, elas vão despertando em nós algumas curiosidades, e essas curiosidades, então, se tornam, né, objeto de investigação. Então, a gente vai fazer um projeto de pesquisa estimulado, né, incentivado aí por alguma inquietação que nos ocorreu. Às vezes, o projeto de pesquisa nasce de um trabalho que a gente fez para uma disciplina, né, que a gente achou muito interessante, e aquele trabalho deu para a gente um estalo, né, ali, puxa, eu podia desenvolver isso, olha como é legal pesquisar esse assunto aqui que a professora ou o professor sugeriu, né, eu poderia verificar isso por uma outra ótica, e são nessas experiências, né, cotidianas que o olhar do investigador ele vai se formando. Então, o projeto de pesquisa nada mais é do que a materialização de uma inquietação que a gente tem, né, a partir de alguma coisa da nossa realidade que nos chama a atenção, de alguma leitura que a gente faz, de um desejo que a gente tem, né? Mas aí, falar em desejo, lá na frente tem um ponto especificamente que que a gente vai conversar um pouco sobre algumas ideias de projeto, né, de pesquisa, que elas nascem de um desejo muito particular, né, e isso dentro do campo da pesquisa, esse particular, esse desejo de uma resposta individual precisa ser redimensionado para que isso tenha um valor mais amplo, uma relevância mais social, mais política, né, o que a gente consegue com muita leitura, com a orientação de uma pessoa, no caso, nosso orientador, né, que vai nos dando ferramentas para que a gente possa reavaliar aquilo que era só um desejo particular, né, mas que, de repente, pode se tornar a resposta, né, de um problema que a humanidade precisa resolver. Então, sobre essa pesquisa, essa inquietação que o projeto de pesquisa vai, então, versar, né? Pode passar, Laís, por favor. Então, as questões que devem constituir o projeto de pesquisa são basicamente 3. E aí eu coloquei essas 3 porque essas 3 dizem respeito, né, ao que nós vamos falar aqui hoje, eu e o Marcelo. Primeiro, né, o que pesquisar, ou seja, né, qual é o objeto, qual é a inquietação que eu tenho, que eu vou, então, buscar resolver por meio de uma pesquisa dentro do mestrado em letras, por exemplo. Por que pesquisar este tema? Né? Por que essa temática, esse objeto precisa ser investigado? O que ele tem de tão interessante, de tão relevante, para que ele se torne um elemento de estudo, né, um elemento de investigação. E o outro questionamento seria, para que pesquisar? Né? Eu vou pesquisar com que objetivo? Quais são os objetivos que eu tenho, que eu vou levantar para levar adiante essa minha inquietação, para responder a essa minha inquietude, né? Então, o projeto de pesquisa nasce de alguns questionamentos, e basicamente são 3, né? O que pesquisar, por que pesquisar, né? Quer dizer, isso que eu quero pesquisar tem uma relevância para a sociedade. Primeiro, eu tenho que pensar no social, gente. Uma coisa que os programas de pós-graduação, eles são muito cobrados na atualidade, né? Eu acho que sempre foi, mas hoje está muito, muito explícita essa necessidade de pensar as pesquisas dentro de uma ótica mais ampla, de uma ótica de relevância social, de uma contribuição
que seja realmente concreta para a comunidade, para o nosso entorno social, político, econômico. Então, se a gente consegue mostrar que aquilo que a gente quer pesquisar é importante para a nossa sociedade, para o nosso Estado, né, a gente já tem aí, vocês já vão ter meio caminho andado, né, pensar num objeto que seja importante não só para você, né, para a sua área de pesquisa, mas para um grupo maior, né, para a sociedade de um modo mais geral, e principalmente pensar, pessoal, num objeto que possa trazer uma contribuição. Hoje em dia a gente é muito exigido pela CAPES, né, uma contribuição socioeconômica, né, então, assim, pensar em problemáticas que tragam benefícios, né, inclusive econômicos, para o nosso entorno social, para a nossa cultura. Então, quando vocês vocês estiverem pensando nos objetos, vocês pensem, né, puxa, como que esse meu trabalho pode impactar a sociedade em que eu vivo, né? Como pode impactar alunos, professores, estudantes de periferia. Então, quanto mais relevância tiver o estudo, né, relevância nesse sentido, né, político, econômico, cultural, mais, acho que mais força tem e mais possibilidade de você convencer uma banca da necessidade de você estudar aquele assunto, né, isso vai ficar muito evidente e maior probabilidade de você ser aprovado, obviamente. E os objetivos também, né, devem estar dentro, né, eu vou pesquisar isso porque eu tenho que saber como esse objeto ele se forma, como é que ele é construído historicamente, e aí a gente vai falar sobre essa questão mais adiante. Pode passar, Laís, por favor? Laís? Não está conseguindo passar, Laís? Passou. E aí, sobre os elementos textuais, a gente vai começar falando sobre o tema, né? O tema é aquilo que você vai estudar, né? E o tema é, portanto, uma escolha. É um ponto de partida muito importante, por quê? Porque no mestrado você vai passar pelo menos 24 meses olhando para essa temática, respirando essa temática, né? Lendo e vendo e sonhando com essa temática. Então, pensar sobre o tema é muito, né? É um trabalho bem importante nessa etapa da estruturação. E aí, essa escolha pode impactar a realização e o teu desempenho no mestrado, na medida em que essa temática tem que, de alguma forma, fazer muito sentido para você, né? Porque se não fizer tanto sentido, se você estudar eu pensei nesse tema porque está na moda, mas, sabe, eu não tenho muito a ver com ele, vai ficar difícil, né, de você se envolver. Então, para uma pesquisa ser bem elaborada, tem que haver um envolvimento, né, quase simbiótico do pesquisador com o objeto que ele vai pesquisar. Então, é sempre importante vocês pensarem fazerem uma escolha em que esteja além das possibilidades, né, de impacto social, econômico no seu entorno, né, no entorno ali em que você vive. Também é importante que você goste, né, que esse objeto também diga alguma coisa sobre você e para você, né, porque, afinal de contas, vão ser pelo menos 24 meses, no máximo, 24 meses, né, vocês não podem passar de 24 meses aqui no programa, até podem, mas não devem. E aí é importante vocês gostarem muito, né? Porque quanto mais vocês gostarem, quanto mais vocês vão se entregar e o texto de vocês vai sair, vai fluir. Então, pensar a escolha
do tema importante, né? Às vezes acontece, porém, nem sempre a gente poder fazer essa opção, né? Essa opção passional, né? Eu escolhi esse tema porque, puxa, eu sou apaixonada por determinado autor, eu quero muito trabalhar esse autor porque eu sou apaixonada por ele, ou essa autora. E, às vezes, né, não é sempre, mas às vezes você tem que levar adiante uma temática porque você precisa entrar no mestrado, num determinado momento da sua vida, você não tem muita escolha, então você vai fazer uma escolha, às vezes também acontece, mas não é para acontecer, né? Mas a gente encontra pessoas nessa situação em que o objeto que ele vai trabalhar é uma escolha que tem a ver com condições mais externas do que internas, né, ao pesquisador. E aí você escolhe um tema porque o programa trabalha com aquela temática, ou é o orientador que trabalha só numa perspectiva, né? E aí o orientador trabalha numa única perspectiva, também não é por acaso, porque isso conta pontos para o programa, e essa contagem de pontos tem a ver com financiamento, com fomento das pesquisas, com bolsas. Então, existe um emaranhado também de elementos que, às vezes, levam a gente a escolher um tema e não outro, né? Mas não é o que acontece no dia a dia, né? Isso é muito raro acontecer, mas às vezes acontece, né? Às vezes, ou eu faço esse mestrado aqui, ou eu vou ficar sem, né? Essa aqui é a minha última chance, eu vou, embora goste de trabalhar. Mas, às vezes, a gente encontra surpresas, né? Às vezes, a gente acha que não tem nada a ver com o tema do orientador, e aí, quando vai estudar, termina se apaixonando, né? Acontece também essa situação. Mas o que eu estou propondo aqui é que, quando vocês escolherem as temáticas de vocês pensem em todos esses aspectos, né? O tema, ele tem que ser importante para você tem que gostar dele, mas isso não é suficiente, você tem que pensar essa temática, esse objeto de investigação numa perspectiva mais ampla, né? Eu gosto de estudar literatura, né? Mas como que como que o meu estudo da literatura vai ajudar outras pessoas a melhorarem de vida, né? Então, uma situação que vários elementos eles entram ali, né, para essa escolha. Também uma coisa importante na hora de vocês escolherem a temática da pesquisa de vocês é pensar nas fontes bibliográficas que se tem, né? Às vezes é um tema tão singular, né, que quando você vai fazer o levantamento de pesquisas, ou mesmo de livros que tenham relação com aquilo que você quer analisar, quer estudar, você não encontra nada. Isso também precisa ser avaliado na hora de pensar na temática. Temas muito, muito exóticos, né? Eles também precisam aí de de uma certa ponderação, né? Porque às vezes a gente não acha bibliografia. Isso não impede de a gente, né, de vocês pensarem que vocês podem ser pioneiros dentro de uma temática, mas ser pioneiro dentro de um tema, né, é também muito cansativo. Eu acredito que não é fácil. E hoje em dia os mestrados eles só levam, né? Vocês têm muito pouco tempo para fazer um levantamento bibliográfico e fazer análise e trabalhar em outras questões que os programas pedem, né? Como apresentar trabalho, participar de eventos, organizar eventos. Então, administrar todas essas variáveis, às vezes também tem que ser levado em consideração
por conta do tempo que se tem para desenvolver a pesquisa. Então, o tema é uma escolha que precisa ser avaliada por diferentes prismas, podemos dizer assim. Pode passar, Laís, por favor? Então, o tema que se vai estudar, ele precisa ser, eu falei, relevante, e principalmente para dois atores, né? A sociedade, que eu falei para vocês, o meu trabalho, ele é muito legal, mas será que eu posso ajudar a sociedade a modificar com o meu trabalho? E para o campo da ciência especificamente, né? Porque eu tenho que observar se esse meu trabalho ele já não foi feito antes, né? Em que o meu trabalho vai ajudar a ciência vai trazer inovação para o meu campo de investigação. No caso aqui da nossa área que é letras, a gente tem que pensar bastante, fazer esse levantamento para a gente, né, mostrar para a banca de examinadores, que vale a pena eu ser orientada por alguém do programa, porque isso que eu estou propondo ainda não foi feito dentro do campo de letras, né, dos estudos da linguagem, por exemplo. Então, primeiro pensem nessa questão da relevância social, econômica e científica da temática, e aí, né, vamos dizer assim, num terceiro plano, num terceiro momento, vocês observem, mas isso tem a ver comigo? Eu vou gostar de pesquisar essa temática durante esse tempo todo? E aí, né, do ponto de vista da sociedade, o tema, o objeto que eu escolhi analisar, ele responde a uma necessidade social concreta, né? Por exemplo, vai melhorar a vida de alunos da periferia de São Luís, né? Como que ele vai melhorar? Para a ciência, ele traz soluções para um problema identificado por outros cientistas. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? E as fontes bibliográficas, elas são passíveis ali, né? Elas são acessíveis. Eu vou encontrar livros ou eu vou ter muito trabalho, levaria 2 anos só para construir o referencial teórico dessa pesquisa. Eu tenho campo de investigação para fazer essa pesquisa, né? Será que eu vou ter material para levar para fazer a pesquisa que eu quero? No caso, vamos pensar, o pessoal que trabalha com fonética, fonologia, quer fazer uma pesquisa sobre o som emitido por uma cigarra. Eu estou dando um exemplo eu achei assim, um exemplo muito inusitado de um professor de biologia. Eu trabalhei numa faculdade particular, e aí um dia eu conversando com esse professor, tive a surpresa ele dava aula de biologia, ele disse para mim que ele estudava fonética. Eu falei, fonética? Mas você não é professor de biologia? Ele disse, não, eu estudo num laboratório de fonética o som das cigarras macho, porque quem canta não são as fêmeas, né? São os machos. E daí ele fazia toda uma pesquisa no laboratório de fonética com o canto dessas cigarras, né? E ele era biólogo, e ele disse que ele rodou muito, assim, fez uma pesquisa gigantesca para saber qual a universidade que tinha biologia e que trabalhava com esses insetos, o som de alguns insetos. Ele descobriu isso lá em Jaboticabal, que era a cidade onde a gente dava aula na época, né? E lá tinha essa parte de agronomia, biologia, ele estudava lá. Então, pensar também nessas questões mais concretas, né, mais funcionais da pesquisa também isso deve também ser levado em conta na hora de vocês escolherem o tema da pesquisa de vocês. Alguém levantou a mão aqui? Não, né? Pode passar, Laís, por gentileza? Então, gente, aí vocês escolheram um tema, né? Quero estudar o tema tal, mas aí vocês começam né, imbuídos de muita leitura, vocês começam a se perguntar se aquela
temática que vocês inicialmente pensaram, se ela não está muito ampla. É sempre importante vocês mostrarem já no projeto de pesquisa de vocês que vocês têm um olhar... Obrigada, Paulo. Que vocês têm um olhar com um bom recorte daquilo que vocês querem fazer, né? Esse recorte, então, é o que a gente chama de delimitação, a delimitação do tema. E aí isso diz respeito às especificidades da temática que você deseja pesquisar, né? Em letras, geralmente, no curso de letras, essa delimitação ocorre por meio de recortes de tempo, de espaço, de autor, de comunidades, né, que tem a ver com espaço e tempo, por exemplo. E aí, eu, pensando aqui, preparando material, eu pensei numa temática, que é até uma temática que eu oriento, né, na graduação, que é a mulher em notícias a respeito de lutas por moradia em jornais maranhenses. Se vocês olharem, né, avaliarem esse tema, ele está bem amplo. Ele parece, né, bem recortado, mas quando a gente coloca uma lupa, olha mais de perto essa ideia, né, o tema é uma ideia que a gente vai ver que poderia ser melhor recortado, né, poderia ser melhor delimitado, essa ideia poderia estar melhor delimitada. E, por exemplo, né, eu poderia, para ser mais sucinta, né, mais específica dentro dessa minha ideia, eu poderia pensar, por exemplo, ao invés de pensar só nas mulheres em geral, eu poderia fazer um recorte, né, aqui de raça, né, mulheres negras, pensar em um espaço bem delimitado, que seria a Grande Ilha, né, e aí entrariam as mulheres de outros municípios aqui de São Luís, aqui perto de São Luís, poderia ser de Raposa, Passo do Lumiar, São José de Ribamar, enfim. Ou eu poderia fazer esse estudo ainda mais delimitado, olhando só para as mulheres da ilha de São Luís, né? Então, e aí todas as notícias, já que eu quero avaliar isso nos jornais, todas as notícias que tivessem, por exemplo, indícios de que aquelas mulheres que estavam sendo noticiadas, apresentadas pelo jornal, se elas não fossem da cidade de São Luís, né, da ilha de São Luís, essas notícias iam ser descartadas, né? Então elas não entrariam no meu estudo, né? E aí, obviamente, eu ia justificar por que o interesse, né, desse recorte que eu faço. E aí, eu também poderia fazer um outro recorte em relação aos jornais. Também aqui a ideia de jornais maranhenses é uma ideia que pode ser delimitada, né? Eu posso trabalhar com a ideia de o jornal mais acessado, o jornal de São Luís, né? O jornal maranhense mais acessado na web, né? Então, vocês vejam que o tema ele já tem que mostrar no anteprojeto, nesse projeto que vocês vão construir, já tem que mostrar que vocês sabem exatamente onde vocês querem chegar, né? E isso, pessoal, é muito legal esse curso de formação aqui, porque nós que somos professores nas seleções, a gente vê o quanto ainda nos chegam trabalhos assim, muito amplos, né? A gente já ali, quando nós olhamos o título, a gente já percebe que o aluno não tem esse traquejo, né? Esse olhar depurado, né? Refinado sobre o objeto de investigação. Então, é importante vocês pensarem nessa dimensão do recorte na hora de elaborarem, né, o objeto de vocês. É um exercício que é muito legal a gente fazer nesse momento assim que está construindo o texto, né, está construindo o projeto. É um exercício que não é difícil, é gostoso de fazer. Depois vocês vão tentando fazer em casa, pensem
numa ideia, né, num tema, e depois vocês vão tentando fazer a delimitação desse tema, recortando, quer por categorias de classe social, gênero. Por exemplo, dentro desse projeto maior, que é a Mulher em Notícias sobre lutas por moradia em jornais maranhenses, eu poderia também fazer um outro, falando em gênero, né? Fazer um recorte sobre mulheres trans. Foi até a ideia de um aluno meu da graduação, que ele agora está, este ano, fazendo um PIBIC sobre a luta por moradia, a luta de mulheres trans por moradia aqui em São Luís, né? Como que os jornais têm feito a narrativa das mulheres trans aqui na Grande Ilha, a respeito das lutas, né? Como é que elas encampam a luta por moradia, que é muito sofrimento, assim, né? E aí vocês veem como que a gente pode estar sempre afunilando, delimitando uma ideia, e quanto mais vocês recortarem, quanto mais vocês mostrarem para o avaliador que vocês estão ali com um olhar de refinamento sobre o objeto, mais chance de passar, porque o avaliador, o professor que está avaliando o projeto de vocês, ele vai logo perceber, gostei disso aqui porque esse aqui recortou bonitinho, já consegue mostrar que ele tem um olhar sobre o tempo que ele tem para desenvolver a pesquisa, um olhar sobre como ele vai investigar isso, né, em 24 meses. Então, é importante vocês fazerem esse exercício de refinamento, depuração, delimitação do tempo. Alguém escreveu aqui? Nossa, está chegando. Acho que são as pessoas que chegam, fazem um barulhinho de escrita no chat. Pode passar, Laís, por favor? Laís ou Paulo que está passando os slides? A Laís, né? Isso, é a notificação. Gente, então, encadeado, então, assim, vocês vão perceber que esses elementos textuais, o tema, o problema, os objetivos, a metodologia, a justificativa, o projeto de pesquisa, ele é um encadeamento de tópicos. Então, tudo começa com o tema, aí, com a delimitação desse tema. O tema pede uma outra questão, um outro tópico, que é a problemática da pesquisa. Então, o que é o problema da pesquisa? Né? Engraçado, a gente faz uma pesquisa para criar problema para a gente, e de fato, né? Enquanto você não termina, não defende o seu mestrado ali, a sua dissertação, você tem um problema para resolver, né? Tem vários problemas ali que você tem que administrar para concluir o grau, né, e conseguir a sua titulação. E aí, associado ao tema, a gente tem que construir um problema da pesquisa, né? O problema é a solução que a pesquisa vai propor para dentro daquela temática, né? O problema é sempre uma pergunta que visa dar profundidade à inquietação do pesquisador, que no caso é o tema. Então, o problema, ele necessariamente está ligado ao tema. Se eu penso, por exemplo, naquele tema lá das mulheres que lutam por moradia na cidade de São Luís, como é que é a narrativa dessas mulheres em jornais locais, eu faço uma pergunta a partir dessa temática, e essa pergunta, ela vai permear todo o meu fazer, todos os procedimentos da minha pesquisa, porque essa pergunta, ela vai estar ancorada, ela vai estar ligada à minha temática, ela é como se fosse, pessoal, está aqui o tema, é como se ela fosse a parte mais profunda desse tema. Olha, esse tema, você olha para o tema e diz assim, mas esse tema tem alguma coisa mais
mais impetuosa ali, né, mais profunda para ser analisado. Daí você faz a pergunta a partir da temática que é levantada, né? O problema é literalmente uma pergunta, porque ele vem em forma de pergunta, né? Que visa dar, então, a profundidade ao tema, a inquietação do pesquisador. Ele precisa ser claro, deve ser empírico, deve ser observado na prática ali da pesquisa, você tem que mostrar na prática que esse problema existe, né? Ele deve estar bem delimitado, porque ele deve estar muito bem articulado a temática, e é uma pergunta que está passível de resposta ou de solução, né? Então, assim, é a partir dessa pergunta que a gente chega às conclusões, né? Que a gente chega ao desenvolvimento, a gente elabora os objetivos a partir dessa pergunta também, né? A gente vai meio que desdobrando os outros elementos do projeto a partir dessa pergunta que, por sua vez, nasce da temática, né? Então, vocês vão ver que tudo tem que se encaixar. Nada dentro do projeto de pesquisa pode estar solto, né? Tudo deve estar muito bem amarrado com tudo. Então, começa com a temática, com a pergunta, depois com os objetivos, e eles têm que conversar o tempo todo, todos esses elementos, né? Pode passar, Laís, por favor. Nossa, eu já falei quanto tempo... Gino, falta quanto tempo? Já estourou meu tempo, né? Só não, pode ir continuando. Pode ir. Tá. Acho que eu e Marcelo vamos até 10 horas hoje. Se a gente pensar, por exemplo, naquela temática que eu apresentei anteriormente para vocês, a temática, né, fictícia aqui, que eu elaborei, mulheres negras da ilha de São Luís e a luta por moradia, segundo o jornal local mais acessado no G1, né, G1 Maranhão, pronto, na plataforma digital G1. Que perguntas eu poderia extrair dessa, né, quem são essas mulheres negras, por exemplo? Quais as representações são atribuídas, não atribuídas, atribuídas à mulher negra narrada em notícias sobre luta por moradia no jornal, né, fulano de tal, de São Luís do Maranhão. E aqui eu fiz questão de pontuar de São Luís do Maranhão, gente, porque sempre quando nós estamos trabalhando com temáticas locais, no caso aqui, jornais de São Luís, é importante a gente pensar no leitor que não é de São Luís, né? E aí eu coloquei aqui o Maranhão entre parênteses para fazer referência que é São Luís, capital, né, do estado do Maranhão. E aí também pensando nisso, né, isso surge a partir da ideia de que o meu projeto, o meu trabalho lá na frente vai estar exposto, né, na internet para outros leitores que não são de São Luís lerem, e isso deve estar muito bem claro, bem explícito, né? Então, sempre quando vocês estiverem trabalhando com nomes de lugares, você tem que demarcar geograficamente onde fica o lugar, né? Isso é uma coisa que eu aprendi trabalhando, fazendo pós-graduação fora de São Luís do Maranhão. Então, eu escrevi as coisas sobre São Luís, e aí escrevendo, e sempre quando vinha um leitor, né, paulista, no caso, lá, que eles eram de São Paulo, eles perguntavam, mas onde fica isso aqui? Né? Então, há uma necessidade de a gente se localizar, tanto temporalmente, se for, né, um recorte temporal, por exemplo, o professor Dino trabalha com literatura maranhense, e aí... de repente, ele pode, né, quem é da literatura, fazer uma pesquisa que é temporal, do século XIX, as mulheres no romance maranhense do século XX, né, de 1910 a 1925, por aí. Então, essa demarcação ela é sempre muito importante e também faz parte da delimitação do tema, né?
E aí, voltando aqui para a pergunta, vocês vejam que a pergunta ela é feita, né, em forma de pergunta mesmo, tem um ponto de interrogação ao final. E uma outra coisa que também é importante dizer, que você pode fazer até 2 perguntas para o mesmo tema que você elaborou, né? No caso, a minha ideia foi, né, me ocorreu de pensar como é que esse jornal, ele representa essa mulher negra, né? Mas eu poderia fazer outra pergunta também, a partir desse tema aqui que eu elaborei, Mulheres Negras da Ilha de São Luís e a luta por moradia. Eu poderia perguntar, assim, uma outra questão que está diretamente ligada à temática, as mulheres negras aparecem no jornal, né? São visibilizadas ou invisibilizadas no jornal? Então, é por aí. Então, vocês veem que a pergunta, ela sempre está ancorada, firmada, pautada naquilo que é levantado dentro da temática, do tema que eu esboço ali no meu projeto. Tudo bem? Pode passar, Laís. Dos objetivos, né? Então, depois que eu escrevi o tema, eu fiz a pergunta, depois o professor Marcelo vai falar da justificativa. E aí, eu vou pensar nos objetivos. Os objetivos, eles têm que partir de um lugar bem amplo. Bom, em linhas gerais, com essa pesquisa aqui, eu vou querer fazer isso aqui de uma forma ampla. Se eu pensar lá, né, nas mulheres negras que lutam por moradia em São Luís, eu posso dizer que, de modo bem amplo, eu vou fazer uma análise das representações que um jornal específico de São Luís faz sobre a mulher negra que luta por moradia na cidade de São Luís. Ok. E aí, os objetivos, eles têm que ter metas, né? O objetivo é aquilo que é o ponto onde eu quero chegar com a minha pesquisa. Mas, para eu chegar a esse ponto, eu tenho que dar uma trabalhada, né? Daí que os objetivos, eles têm que estar sempre pautados em metas. A meta é aquilo que, concretamente, eu vou fazer para chegar no meu objetivo geral, que é analisar, que é perceber, estudar, ou verificar, ou identificar que representações a mulher negra tem nesse jornal, a mulher negra que não tem casa, mas que luta por moradia, ela vai, né, adquirir dentro desse jornal. E aí, essas metas, elas têm que ser pensadas de uma forma bem concreta, né? Por isso elas são metas. Meta é sempre aquilo que eu vou fazer para chegar a um objetivo. Por exemplo, eu quero ganhar massa muscular. Eu vou sair aqui do eixo da ciência, eu vou para o eixo, que também é científico, né? Bom, para eu ganhar mais massa, 2 quilos de massa muscular, eu tenho que ter metas, né? Por exemplo, a minha meta vai ser deixar de comer doce, comer 40 ovos por semana, aliás, 40 ovos por dia, né? Tomar 2 litros de... Não, 2 litros é muito. 300 mililitros de whey todos os dias. Então, eu vou colocando procedimentos concretos para chegar ao meu objetivo, que, no caso, seria ganhar 2 quilos de massa muscular no final de cada mês, né? Assim são os objetivos do meu projeto de pesquisa. Eu quero analisar como é que esse jornal fala sobre essa mulher, ou constrói a imagem, né, a representação da mulher negra que não tem casa em São Luís. Para fazer isso, eu vou pensar em 3 objetivos, né? E aqui está o pulo do gato, hein, gente? Eu vou dar uma dica que pode ser bem interessante para vocês. Pensem sempre, no projeto de pesquisa, em 3 objetivos específicos, né? Então, você tem um objetivo amplo, que nasce ali do tema, nasce do problema,
E ele é bem amplo mesmo, porque, em linhas gerais, você quer identificar isso, né? E aí, mas para chegar a esse objetivo geral, você tem que traçar esses específicos, e os específicos são as metas. Então, pensem em 3, no máximo 4 objetivos, mas eu acho que para uma dissertação, para um projeto de pesquisa, 4 já é bastante, né? Eu ficaria assim só com 3. E pensem que cada um desses objetivos seria um capítulo já da sua dissertação, né? Então, o objetivo específico número 1, que é uma meta, eu posso pensar que, puxa, eu tenho que falar sobre o percurso da mulher negra na história do Brasil, né? Então, esse é o meu objetivo aqui, é discutir o lugar da mulher negra na história do Brasil, do período pós-escravidão até os nossos dias, né? Aí, o segundo capítulo, para chegar nas análises, seria discutir, por exemplo, problematizar o déficit habitacional na população negra do país, né? Porque isso tem a ver, né? São pilares do meu tema maior, né? Mulher, moradia, jornal, mídia. E um terceiro objetivo, né, seria, que me levaria àquilo, né, ao objetivo mais amplo, seria discutir, por exemplo, qual é o papel da mídia na divulgação de notícias sobre déficit habitacional no país, né? O papel da mídia, o que a mídia faz de concreto para falar sobre a falta de moradia no estado do Maranhão, o que a nossa mídia local faz de concreto, que procedimentos ela faz de concretamente para falar sobre essa população que não tem moradia, e tem esse recorte de gênero que é a mulher, né, outro recorte aí que seria as mulheres negras. Então, vocês vejam que os objetivos específicos, eles são, de fato, metas que eu tenho que pensar, né, em passos que eu tenho que dar para chegar ao meu objetivo primeiro, que é o objetivo geral. E esses objetivos específicos, concretamente, eles são os capítulos, né, que eu vou desenvolver para chegar onde eu quero. Então, uma sugestão é vocês pensarem o objetivo geral, né, a partir da temática, da problemática levantada, e aí pensar os objetivos específicos como metas que você vai ter que bater, né, bater a meta, mas, assim, construir metas, né, e tentar, né, bater essas metas para chegar lá e responder a sua pergunta, né? Olha, então você pensa, eu tenho que traçar, e aí você já imagina como que seriam os capítulos para chegar lá no final e ter uma resposta para a sua problemática. Aí você pensa, o caminho que eu tenho que percorrer é discutir qual é a história, o lugar da mulher negra na história do Brasil, as questões habitacionais, o papel da mídia na divulgação desse déficit habitacional que o Brasil tem. Então, assim, você vai construindo aspectos, né, pensando nos aspectos que podem te levar concretamente à conclusão, né, ao objetivo geral, né, a tirar algumas conclusões daquela pergunta, sobre aquela pergunta que você levantou ali no começo. Tudo bem até aqui? Pode passar, Laís, por favor. Então, o objetivo geral trata-se do que se pretende conseguir como resultado intelectual final de sua investigação, né? E o objetivo geral está ali inserido na ideia da pergunta, da problematização que você faz ao seu trabalho.
E aqui eu coloquei o exemplo, analisar o objetivo geral, como ele é bem amplo, né? Analisar representações mobilizadas pelo jornal fulano de tal, da cidade de São Luís, ou falar das mulheres negras que encampam lutas por moradia na capital maranhense. E aí, pessoal, vocês vejam que vocês sempre têm que voltar lá na temática, no problema, e vejam se vocês estão articulando as palavras, né, dentro do mesmo campo semântico, de forma que vocês vejam, enxerguem o encadeamento de ideias, do tema com o problema, com os objetivos. É muito comum a gente pegar projeto, anteprojeto, né, no processo de seleção, em que a gente não vê a conversa desses elementos. Então, quando a gente sabe que o aluno ele está por dentro da confecção, né, da construção do projeto de pesquisa, quando a gente vê esse encadeamento das ideias, as palavras escolhidas para fazer o texto, o enunciado dos objetivos, são palavras que têm a mesma semântica, né, está ali envolvido no mesmo campo semântico do tema. Então, tudo isso a gente observa. Mas, para vocês que estão começando, comecem a perceber, né, se policiar, no sentido de entender se há um encadeamento de ideias, né? O ideal é que tudo converse com tudo dentro do projeto de pesquisa. Às vezes, o tema é um, e os objetivos que são traçados, tanto o geral quanto os específicos, não conversam diretamente ou mesmo indiretamente com o tema, né? E aí fica difícil de ser aprovado um trabalho desse. Pode passar, Laís, por favor? Está terminando aqui, viu? Já falei que os específicos são desdobramentos mais detalhados do geral. Os específicos vão mostrar sempre etapas concretas da pesquisa e como você pretende chegar ao resultado esperado. E aí tem-se, né, algumas regras de escrita para esses objetivos. Todo objetivo deve ser escrito no infinitivo, com verbos no infinitivo, e aí os específicos, eles são verbos que mostrem, né, de alguma forma, os procedimentos mais minuciosos da pesquisa. Se o teu objetivo geral é analisar, né, o papel da mulher na obra tal, né? Então, no específico, pode usar discutir, porque o que você faz, geralmente, num capítulo, você discute, você apresenta, você compara, né? Existem vários verbos que são muito utilizados, depois vocês podem fazer uma busca na internet, dos verbos que são mais utilizados para objetivos específicos. Vocês vão ver que eles têm uma carga semântica que é mais pontual do que aqueles usados para os objetivos, para o objetivo geral, né? Então, discutir, problematizar, analisar, entra nos específicos também, porque geralmente no último capítulo a gente faz análise, né? A gente faz análise discursiva, análise linguística, a gente descreve, por exemplo. Então, deem uma olhada numa lista de verbos que vocês encontram facilmente aí na web, depois aqui, quando vocês estiverem escrevendo o material de vocês. Pode passar, Laís, por favor? Devemos escrever os objetivos sempre com verbos no infinitivo, e aqui eu coloquei alguns, né? Apontar, classificar, que são típicos dos específicos. Definir, descrever, selecionar, né? Gente, tem um verbo que eu sempre esqueço, mas as pessoas fazem muito isso, que é inventariar, né? Inventariar estudos sobre, no caso aqui, déficit habitacional. Então, são verbos que
que demonstra um procedimento mais específico da pesquisa. Então, vocês vão também atrás, né, elaborar esses específicos com todo o cuidado aí em selecionar o verbo mais compatível com aquela ação que você vai desenvolver nos objetivos específicos. Pode passar, Laís, por favor? E aí, só para fechar, pessoal, eu tenho algumas sugestões, né, que seriam, primeiro, antes de começar o projeto, de esboçar, né, de escrever o projeto de vocês, façam uma busca nos editais anteriores dos programas de pós-graduação que vocês querem entrar. No caso aqui, do programa de letras, né? Então, fazer uma leitura dos editais anteriores, né? Principalmente, como no caso aqui, elaborar a pesquisa, né? O projeto de pesquisa. Observem o roteiro, geralmente, no nosso sempre tem, né? Sempre houve a preocupação de fazer um roteiro, acho que nos 2 primeiros, acho que no primeiro não teve, mas daí a gente viu que estava dando muito trabalho, assim, né, aleatório. Acho que do 2º edital em diante, o programa já fez um edital com um anexo que chama Roteiro para Elaboração do Projeto de Pesquisa. Então, deem uma lida nesse roteiro, né? Isso vai fazer com que vocês observem o passo a passo, cada item que vocês têm que fazer, inclusive vem até o número máximo de páginas que o projeto de pesquisa deve ter, né? Inclusive, a gente acho que já até saiu tem lá alguma cláusula no edital, algum ponto que fala que se passar acho que são 12 ou 14 páginas, né, já está desclassificado. Então, é importante você obedecer ao que pede o edital. É um exercício bem importante. Então, buscar isso que o programa pede, buscar informações sobre as linhas de pesquisa ou a linha de pesquisa específica que você quer entrar, por exemplo, se for na literatura, faça um estudo dos currículos dos professores lá, dos orientadores potenciais do seu trabalho, né? Veja no currículo o que esses professores escrevem, quais são os autores que eles estudam. Tem o resumo do currículo Lattes, que diz exatamente o que cada pesquisador, cada professor trabalha, né? Então, esse é um caminho importante que vai te ajudar a fazer, montar as referências bibliográficas, escolher o tema, né? Tem lá os artigos que o professor elaborou, né? Elabora, trabalha. Então, aquilo já é um caminho que vai te despertar para a temática que você pode trabalhar. Eu já respondo, tá bom? Mirar, né, o alvo ali, né, do orientador que você quer para você, né, que seja seu orientador. Por mais que, sei lá, por alguma situação você é aprovado, mas você não trabalha, você não vai ser orientado por quem você queria, mas o fato de o seu orientador estar naquela linha específica, no caso aqui do Dino, por exemplo, ele está na literatura, obviamente, o fato de você ter mirado no Dino te levou à escolha de um tema que vai te levar a referências, que são referências trabalhadas de alguma forma por outros colegas do Dino lá. Então, há uma grande probabilidade de outros professores da linha lhe orientar também, né? Não pode ser nada díspare da linha. Então, estudar a linha é uma estratégia interessante não só para montar o seu projeto, né? Mas como te ajudar também a fazer leituras para a prova. E é tão legal isso de a gente fazer essa pesquisa, né, do professor antes, porque isso ajuda a gente a se familiarizar com a leitura que a gente que vocês vão ter que fazer na prova escrita, né? E é isso, gente. Então, é basicamente isso que eu queria expor, né, que eu gostaria de expor. E só para fechar, acho que já pode sair, Laís, e que o professor Marcelo vai colocar o...
Aqui estão as minhas referências que eu usei, né? A Gleude está perguntando, a senhora está concentrando suas pesquisas somente nessa temática apresentada? Não. A Mulher em Notícias... Não. Eu trabalho agora na iniciação científica com essa questão da mulher, mas eu trabalho mais com a ideia de discurso, sujeito, né? Discurso, micropoderes e subjetividade. O jornal é um micropoder, né? Ele vai construindo identidades. É isso, gente, muito obrigada. Agora eu passo a palavra para o professor Marcelo. Marcelo, desculpa, eu me alonguei aqui, mas eu tinha aqueles 10 minutinhos. Eu estava tão feliz aqui que eu estava até aprendendo, mas porque eu já sei. Preenchendo as minhas lacunas aqui com os conhecimentos de Mônica. Então é isso, Marcelo. Agora é contigo. Depois a gente abre para